Pastor, qual o modelo de oração, qual é a oração eficaz para a minha vida, para o meu problema, para a minha enfermidade que eu tenho passado? Eu não colocaria um modelo de oração como o Tiago coloca, como o Tiago nos orienta a fazer. Ele nos aponta um profeta chamado Elias, mas ele aponta uma oração diferente de uma oração que talvez eu apontaria. Se eu fosse aconselhar alguém hoje sobre uma oração, eu iria aconselhar os irmãos a fazer a oração do fogo. O que é a oração do fogo? A oração que Elias fez diante dos profetas de Baal e do sacrifício. Por que a oração do fogo, pastor? Porque a oração Deus respondeu de forma imediata. A oração do fogo, o profeta orou e Deus veio e consumiu o que tinha que consumir, manifestou a glória onde tinha que manifestar, e o povo alegrou o coração, e ali então saiu exultante. Quantos de nós já fizemos diversas orações diante de Deus, e quem não gostaria de, ao dizer amém, recebesse uma ligação de alguém e essa pessoa confirmasse aquilo que você tinha orado, ou a enfermidade ter ido embora, ou o problema ter ido embora, ou a família ser restaurada, ou algo no ministério, no coração, na mente, enfim. É um modelo de oração prático, é um modelo de oração rápido. E pensando sobre esse texto e refletindo sobre oração, uma igreja que está aqui nesse espaço por 17 anos, é uma igreja que persevera em oração, é uma igreja que ora. A palavra do Senhor nos ensina que nós não seríamos conhecidos por nossa adoração. A palavra do Senhor nos ensina que nós não seríamos conhecidos pelas nossas músicas, pelos nossos hinos, pela nossa liturgia. A palavra do Senhor nos ensina que nós seríamos conhecidos como casa de oração. Foi isso que Jesus disse. Em algumas igrejas no passado, logo embaixo do nome, da denominação, tinha a seguinte frase: casa de oração para todos os povos. A igreja deve ser reconhecida, a igreja deve praticar, a igreja deve caminhar sobre os fundamentos da oração, sobre a base da oração. Muitos que estão aqui nessa noite trouxeram seus pedidos de oração. Outros fizeram no caminho, durante a celebração. Muitos têm orado por situações. Talvez você esteja apresentando hoje algo diante de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite é que, se quisermos ser uma igreja e continuar sendo uma igreja segundo a vontade de Deus, nós temos que perseverar na oração. Diga comigo, perseverar na oração. E a perseverança na oração não é então o modelo de oração do fogo. Porque a oração do fogo, como eu disse, ela acontece já, no momento, de forma imediata. E por vivermos uma sociedade que está extremamente acelerada, nós queremos as coisas para ontem. E muitas vezes no caminhar, na nossa fé, naquilo que nós professamos, muitos já deixaram de orar, muitos já esmoeceram na oração. Por quê? Porque aquilo que nós vivemos, aquilo que nós testificamos, aquilo que nós experimentamos hoje como sociedade, é assim, de forma imediata, de forma rápida, e tem que acontecer para ontem. Por isso que não foi eu quem escrevi o texto de Tiago, senão eu daria esta informação: faça a oração do fogo, porque vai acontecer, o enfermo vai ser curado. Não que isso não aconteça, pode acontecer, você vai ficar alegre, você vai chamar os presbíteros, você vai ser curado pela palavra. Mas Tiago nos deu um modelo de oração com perseverança. E eu convido agora os irmãos a irem lá para o texto de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 41 até o 46. Primeira Reis 18, do 41 até o 46. Diz assim o texto: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber.
Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes ele o fez. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro um pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. É esse o modelo de oração que Tiago, irmão de Jesus, nos ensina. É uma oração que o profeta do Senhor fez com perseverança. Para que a gente possa entender, irmãos, por que parou a chuva, nós precisamos um pouco entrar na história deste povo, para poder compreender o significado disso para nós essa noite. Por que Deus cessou a chuva? Em Deuteronômio 11, do 13 ao 17, Deus deixou uma ordenança muito clara, para que o povo não desviasse os seus olhos, os seus caminhos, os seus ouvidos do Senhor, e da sua palavra e dos seus ensinamentos. Porque se o povo o fizesse, se o povo então Deus iria reter a chuva. A história nos ensina que esse rei, chamado Acabe, ele casou com Jezabel. E quando ele casou com Jezabel, diz o texto, que Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. Acabe fez uma aliança com Deus estrangeiro e edificou em Samaria um altar a Baal. Quando ele faz isso, ele quebra a promessa de Deus que era: se continuar me honrando, me seguindo nos meus caminhos, chuva no seu tempo, a ser hoje e a temporã. Mas se afastar de mim e negar o meu nome e adorar a outros deuses, eu recolherei, não farei cair chuva sobre a terra. E nós sabemos, queridos, se ficar sem chover, como ficou aqui 3 anos e meio, ainda mais na nossa região, que é uma região que depende muito da produção agrícola, vira um caos. Não só na nossa região, vira um caos no nosso estado, vira um caos no nosso país. E por que não dizer também nas nações, porque nós importamos muito grãos para fora. Então foi isso que aconteceu. Acabe quebrou uma aliança com Deus. E ao quebrar essa aliança com Deus, ao adorar outro Deus, ele colocou então sobre este povo esta palavra. E Deus então recolheu a sua mão de Israel, e não houve mais chuva. Quando então o profeta, movido pelo Senhor, e desafiados pelos profetas de Baal, você conhece a história, ele se reúne com esse povo, e então ali os profetas de Baal começam a fazer o seu ritual para que o fogo viesse sobre o sacrifício e fosse consumido. O fogo não veio, passou horas. Elias ainda dá uma brincadinha, né? Fala mais alto, quem sabe o seu Deus não está ouvindo. E eles ficaram naquele momento ali para que o holocausto, o altar fosse consumido, e não aconteceu. Vem o profeta do Senhor e pede para que jogue água sobre o lugar, e faz a oração que nós gostaríamos que Deus sempre atendesse, a oração do fogo. Vem o fogo do céu e consome todo o holocausto, e não só isso, como também toda a água que estava ao redor desse lugar. Quando isso acontece, todos que estavam ali em volta começam a declarar a seguinte voz. Erga seus olhos um pouquinho aí, 1 Reis 18, no versículo 39, diz assim: o vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando o profeta ouviu isso, quando o profeta escutou o povo clamando, voltando o seu coração a Deus, porque acabaram de experimentar um milagre, um fato extraordinário,
O profeta então volta para o lugar onde ele havia pedido para que não chovesse, e então pratica a oração da perseverança. E eu quero falar com os irmãos essa noite sobre isso. Quais são os pontos, quais são os passos necessários, o que Elias nos ensina com a prática da oração na perseverança. E qual é a prática que a igreja, quando eu falo igreja, não me refiro a 4 paredes, qual é a prática que nós, como igreja do Senhor, devemos ter na prática da oração, na perseverança na oração. O texto, no versículo 41, em primeiro lugar, nos ensina que persevere em oração, até que a promessa seja gerada em você. Vamos ler todos juntos? Alguém pode passar para mim? Primeiro ponto, fazendo um favor. Mais um. Isso, vamos ler juntos? Persevere. Versículo 42 diz assim: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Queridos, eu fui pesquisar essa palavra, fui pesquisar o que é colocar a cabeça entre os joelhos. Não sei se tem alguém que consegue fazer isso aqui, pastor. Se ajoelhar e colocar a cabeça entre os joelhos. Não sei que você seja um contorcionista, você vai conseguir fazer isso. Porque é uma posição um tanto quanto difícil de se fazer. E fui pesquisar, segundo o costume do povo, quando a mulher estava para gerar o filho, estava para fazer nascer o filho, é esta posição que ela tinha. Ela se encurvava, colocava a cabeça entre os joelhos, e ali fazia então a força necessária de um parto normal, que não é nada normal isso, né? Para que nasça a criança, para que nasça o filho. E fazer um paralelo com essa situação, o profeta nada mais, nada fez, querido, do que pegar o motivo da oração, o pedido da oração, colocou em seu coração, foi para o lugar secreto, e como uma mulher, ele se ajoelhou, ele prostrou-se, e ele começou a gerar a promessa em oração. Alguém está entendendo? Diga amém. Antes de nós, queridos, recebermos algo do Senhor, a perseverança nos ensina que para termos algo de Deus, precisamos gerar isso em oração. É necessário gerar aquilo que nós estamos buscando de Deus no lugar secreto. É necessário fazer isso, e ao fazer isso, quem já sofreu dores de parto, sabe como isso é difícil. A minha esposa não sentiu dor, nós temos 2 meninas, e os 2 partos foram cesariana, ela não sentiu dor alguma, então eu não sei, né, o que é uma mulher com dores de parto. Não presenciei assim, a minha não aconteceu. Mas eu já ouvi num hospital uma mulher com dores de parto. Alguém aqui teve dores de parto das mulheres que estão aqui? Levante a mão só para poder ver. Algumas tiveram e sabem do que eu estou falando. Eu nunca senti isso. Né? Não tem como, né? Mas eu usei essa palavra porque o meu pai, por 12 anos, teve pedras no rim. E, segundo a medicina, diz que se assemelha um pouco a uma dor de parto quando essa pedra remove e vai para o canal de urina. Eu via como meu pai ficava, rolava no chão. No entanto, que eu aprendi a dirigir com 12 anos de idade, para poder levar meu pai para o hospital de madrugada. Né? Não façam isso, tá? Não dirijam a 12 anos de idade. Eu fiz por uma questão de emergência. Mas, queridos, só de ouvir aquilo e as pessoas dizerem, não, é um parto normal. Normal aonde? É aterrorizante. Os gritos, os ruivos, tudo aquilo que é terrível, parece que a pessoa vai morrer. Pelo amor de Deus, corte essa mulher, dá uma anestesia, tire essa criança daí. Mas se nós fizermos esse paralelo e trazer para as nossas realidades, queridos, muitas vezes nós não perseveramos em oração, porque a perseverança na oração causa dor e sofrimento.
Quantas vezes você já se fechou no seu quarto e faltou palavras para dizer ao Senhor? Quantas vezes nem ao quarto deu vontade mais de ir? Por quê? Porque a dor era tão grande que você não teve forças para chegar lá. Talvez há pessoas aqui que já deixaram de orar por seus maridos, por seus filhos, por suas esposas. Talvez há pessoas aqui que já deixaram de orar por talvez alguém que sentava ao seu lado dominicalmente, não está mais aqui. Tiago nos ensina isso, queridos, a termos Elias como modelo. Diz a palavra de Deus que ele era como nós, mas tinha uma diferença, pastor. Ele orava com perseverança. Se nós orarmos com perseverança, se nós gerarmos isso dentro de nós, uma hora há de nascer, queridos. E quando nascer, a alegria irá invadir o nosso coração, assim como uma mãe que recebe o seu filho aos braços logo após as dores de parto. Isso até a palavra nos ensina, das dores nem se lembram mais. Tamanha é a felicidade daquilo que ela recebeu. Um importante pregador, John Knox, mudou o quadro da Escócia. E ele disse, em oração, em intercessão, dá-me a Escócia, senão eu morro. John Wesley, um dos seus companheiros, salvou a Inglaterra de uma guerra civil. A rainha da Inglaterra declarou em certa ocasião, eu temo mais a oração de George Miller do que um exército quebra-barreira guarnecido. A oração tem poder, queridos. A oração quebra barreiras. A oração traz transformações. A oração muda a história. Por isso, em nome de Jesus, gere isso em oração. Gere isso em oração no seu lugar secreto, até que se cumpra a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. 1 Coríntios 4,15 diz assim, ainda que tivesse 10.000 anos em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, ele diz mais, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, queridos. Ore, persevere em oração, até que o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, a impressão de Cristo, seja gerado em vós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paulo também disse a Filemão 10, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Mães, gerem seus filhos em oração. Pais, gerem suas famílias em oração. Ministérios, líder de ministério, gere avivamento no seu ministério na oração. Povo de Deus, reunido aqui nesse lugar nessa noite, gere em oração as promessas de Deus para o espaço vida, porque Deus vai derramar, Deus vai fazer a vontade dele se cumprir em nós, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia! Ainda que haja dores, gere a promessa em oração. Quantas famílias estão se destruindo, e muitos sacerdotes do lar estão brincando, não estão buscando. Quantos filhos estão destruindo e os pais estão tão ocupados com a correria do dia a dia que os filhos não recebem mais atenção. Quantos ministérios estão acabando, desmanchando, porque já não se ora mais por avivamento, por despertamento e por direção de Deus, em nome de Jesus. Você verá o que Deus vai fazer na sua família, no seu ministério, nessa cidade, nesta igreja, se eu e você gerarmos as promessas de Deus em oração. Fale para quem está do seu lado, gere as promessas de Deus em oração. Em segundo lugar, versículo 43, diz assim o texto, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim o fez por 7 vezes. Vamos ler juntos o segundo ponto, por favor. Perseverem
O texto diz que o moço subiu, e o que ele viu? Nada. A perseverança na oração é isso. Você ora hoje, e talvez você não está vendo nada. Você ora um mês, um ano, 10 anos. A perseverança na oração é isso. Mesmo você não vendo nada, você continue a clamar, continue a orar. Isso é fé. Perseverar em oração, mesmo que você não veja nada, é se lançar nos braços do Altíssimo e entender que Ele está no controle de todas as coisas. Perseverar em oração, mesmo que você não esteja vendo nada, demonstra a sua fé em quem nela você está, fortalecido e edificado. Perseverar em oração e não ver nada, é você demonstrar com suas atitudes e ações que mesmo diante das dificuldades, das limitações, Deus está no controle de todas as coisas. É isso que temos que fazer. Orar, perseverar, mesmo que nós não estejamos vendo nada. Esse rapaz foi uma vez, 2 vezes. Elias, não tem nada lá, volta lá de novo. 3 vezes, 4 vezes. E você talvez já foi 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 30 vezes orar pela mesma situação. Eu vim dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, volta lá e ore para que Deus gere aquilo que Ele colocou no seu coração, em nome de Jesus. Volta lá. O Senhor está falando para você nessa noite, pai, mãe, filhos, líder de ministério, igreja do Senhor, Espaço Vida, volta lá para buscar aquilo que Deus semeou em seu coração, em nome de Jesus. Volta lá. Não desanime, não esmoreça. É esta oração que Tiago nos ensina. Mesmo que as adversidades sejam grandes, não esmoreça, queridos. Não deixe que as ciladas do inimigo, as palavras do inimigo, fechem os seus lábios. Não permite que as situações da vida te prive do lugar secreto e do momento de oração. Gere isso em oração. Mesmo que você não esteja vendo nada, volta lá, em nome de Jesus. Aleluia. E em terceiro lugar, verso 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Em terceiro lugar, vamos ler juntos? Não despreze os pequenos sinais. Para o moço, era uma pequena nuvem, mas para quem estava orando, para um profeta, era o sinal da resposta de oração em nome de Jesus. Não despreze os pequenos sinais. Talvez você tenha orado por seu marido há um tempo, para que quando ele saia do serviço, ele vá para casa. E talvez num dia ele fez isso, saiu do serviço e voltou para casa. Para os outros, isso não é nada. Mas para quem está orando, isso é um sinal. Pais que oram por seus filhos, não desprezem os sinais, os pequenos sinais. Quem está aqui, está passando por situações assim, e tem buscado diante de Deus, queridos e queridas, não despreze os pequenos sinais, porque é dos pequenos sinais que Deus faz com que a gente entenda que a promessa, que a oração será respondida em o nome de Jesus. Esta igreja está nessa cidade por mais de 53 anos como igreja organizada, 17 anos nesse espaço, como Espaço Vida. O Espaço Vida onde é gerado vida. No Espaço Vida, onde muitas famílias pioneiras deste lugar oraram, perseveraram e perseveram em oração,
para que Ibiporã seja tocada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você viu entrar por essas portas alguém que era motivo da sua oração. Isso é um sinal de Deus. Quem crê que outros sinais surgirão em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus aí nessa noite? Aleluia! A Bíblia diz que não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. A igreja primitiva não passava de um pequeno grupo. Eles se reuniam em casas. Eles se reuniam nos lugares ainda comendo daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Só que esse pequeno grupo, perseverando na oração, sobre a influência do Espírito Santo, o Espírito Santo fazia, as pessoas eram batizadas de 3.000, 5.000 pessoas, e em menos de 40 anos, aquilo que era grandioso para eles, o Império Romano, se tornou pequeno diante da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Para esse grupo, talvez, era um pequeno sinal daquilo que Deus estava fazendo, mas o Senhor cumpriu no dia a dia e tornou a igreja do Senhor grande, e ela chegou até Ibiporã, chegou até a sua família, chegou até os seus ouvidos. Você está aqui nessa noite, por quê? Porque fomos gerados pelo Senhor em oração, pela igreja primitiva. Eles mesmo não vendo nós aqui, continuaram orando, crendo que os pequenos sinais grandiosos do Espírito Santo alcançariam o seu coração, e alcançou em nome de Jesus. Por isso, não despreze os pequenos sinais. Para muitos, pode ser só um pequeno sinal, mas para você é resposta de oração. Aleluia. Em quarto e último lugar, versículo 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Em quarto e último lugar, vamos ler juntos. Persevere e receba. É assim que Deus quer a igreja do Senhor, forte, uma igreja vitoriosa, uma igreja que se prostra diante de Deus, uma igreja que entra no lugar secreto, uma igreja que gera em oração, uma igreja que persevera com fé, mesmo não vendo nada, uma igreja que não despreza os pequenos sinais, porque se o fizermos isso, como aconteceu com o profeta, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua família, vai acontecer nesta igreja, vai acontecer nessa cidade. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Elias gerou, Elias perseverou, viu o sinal, recebeu a promessa do Senhor. E eu vim aqui nessa noite para dizer isso para você: continue perseverando em oração. A casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, será conhecida e deve ser conhecida, a minha vida, este templo, a sua vida, como casa de oração para todos os povos. Que você continue a frequentar o lugar secreto, a fechar a porta do seu quarto, orar ao Pai em secreto, que o Pai em secreto vê, e é Ele quem vai te recompensar. Quando lhe faltar palavras, o Espírito Santo, fiel amigo, companheiro, gerará isso diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Mesmo não vendo nada, se agarre nas promessas do Senhor, nas que Ele fez para a sua vida, nas que Ele fez para esta igreja, naquilo que Ele está por fazer, até que Ele venha, em nome de Jesus.